Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast, entretenimento de qualidade, canal de comunicação voltado justamente para levar informação até você, telespectador, telespectadora, no intuito de falar sobre temas relevantes da nossa sociedade, nas mais diversas áreas. Podemos aqui estar falando de política, assuntos jurídicos, economia, aspectos sociais, cultura, entretenimento, música. Podemos falar sobre filosofia, teologia, espiritualidade, meio ambiente, música, arte, tudo com o seguinte objetivo: fazer com que você, telespectador, telespectadora, possa formar a sua convicção, o seu convencimento e ter a sua própria opinião sobre os temas aqui abordados. É um compromisso da Turi News com todos vocês, ok? Acordado? Maravilha! Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e apresentador deste podcast, Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. E hoje é com grande alegria e grande satisfação que abraçamos a oportunidade de iniciar o nosso 4º episódio do podcast. E o tema é política. E para falar de política, chamamos o carro-chefe do nosso estado, um querido amigo, um querido irmão, chamado Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, mais conhecido como Chico Preto. E para quem ainda não conhece, esse querido amigo e querido profissional, colega nosso, advogado, político de carteirinha, já foi vereador, já foi presidente da Câmara, já foi deputado, já exerceu secretarias tanto municipal quanto estadual, é um mago da gestão pública, é um estrategista da área política e ainda digo mais, é um guru, porque quando sempre conversamos com ele, todas as informações batem e ele acerta tudo. É com grande alegria e satisfação que abraço essa oportunidade. Querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo. A casa é sua e a partir deste instante eu gostaria que você se dirigisse ao nosso público falando quem é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, de onde veio o Chico Preto e quando e como despertou essa paixão desenfreada pela política. Seja muito bem-vindo. Primeiro, eu quero te cumprimentar, enfim, falar da minha alegria de estar aqui contigo, te parabenizar pela ideia, pela estrutura, pela qualidade da informação que tu estás entregando, né? E eu ter essa oportunidade de estar no 4º, não é isso? Eu não estou no 5º, para deixar bem claro, estou no 4º episódio. Boa. Estou no 4º episódio de um podcast, como você bem disse, né? Que faz questão de subir o sarrafo e entregar informações relevantes para as pessoas. Isso aí. Né? As pessoas vão decidir o que vão fazer com essa informação. Formar opinião. A decisão é de cada um. Mas você levar a informação, levar pontos de vistas distintos, permite que a pessoa possa manter aquilo que já acredita ou, de repente, fazer um ajuste, não é isso? Na navegação, diz, rapaz, eu não conhecia esse ponto de vista, então deixa eu agora me posicionar um pouco mais para cá, enfim. Eu estou muito feliz em estar aqui. Agora, quem é o Marco Antônio? Bora fazer aqui uma distinção. Perfeito. Entre ser e estar, né? Eu sou o marido da Silvana, eu sou o pai do Antônio, eu sou o pai da Mariana, eu sou o advogado, porque não tiram mais isso de mim, não é isso? Até o final da vida, pagando a ordem, eu vou estar lá. Mas
a vida é muito transitória. Então, eu estive um dia na Câmara, eu estive um dia na Assembleia, eu estive no governo, eu estive na prefeitura. Bem, Os cargos são transitórios. não sei onde estarei, porque verdadeiramente isso é algo que, dentro de mim, a minha espiritualidade é o seguinte: o Senhor sabe aquilo que me aguarda. Eu só preciso seguir fazendo, falando aquilo que é convicção minha. Eu preciso ser verdadeiro nas minhas relações. E ser verdadeiro nas suas relações significa ter a consciência de nem sempre agradar, nem sempre, né, ter concordância. As pessoas nem sempre vão concordar de você, mas também você ter respeito pela divergência. Então eu procuro, sabe, Felipe, na minha vida, no amazonês, assim, ciscar para dentro. Perfeito. Mantendo minhas posições, mas ciscando para dentro. Ciscando para dentro. Porque uma vez o meu pai me disse uma coisa que é um parâmetro na minha caminhada. Ele falou: meu filho, eu não entendo muito de política não, mas catitu fora da manada é comida de onça. Então você tem que estar dentro de um grupo de pessoas que dividem, nem sempre 100% das suas opiniões, mas que dividem uma visão de mundo, que estão dispostas a tomar decisões, a sacrificar um pouco do seu tempo. É o lance da política, né? Que tem o mesmo propósito. Pois é, você tem que dividir uma visão de mundo parecida e, além de dividir essa visão de mundo, Felipe, você estar disposto a trabalhar por aquela visão. Uma coisa é você, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, bora dedicar o nosso tempo para a gente construir? Já Nem todo... Exatamente. Uma outra situação. Então, eu sou esse cara, dá para ver que eu não sou preto. A gente ainda acha que o Chico Preto é preto. Meu nome não é Francisco, é Marco Antônio. O apelido vem do meu pai, que era amigo do vosso pai. Com certeza. Eu não sei se eles foram contemporâneos na faculdade de Direito. Acredito que sim. Acredito que foram da mesma turma, penso eu. E fomos colegas de profissão. Pois é. Somos colegas de profissão e pagaste algumas matérias na minha turma. Pois é, eu não formei na mesma turma que você, Felipe, pelo seguinte: eu só consegui estudar em ano ímpar. Certo. Eu não consegui estudar em ano par, por conta de eleição, a política e tal. E para fazer, tem que fazer bem feito. Pois é, eu não queria. Eu vi até alguns amigos que também estavam na política naquele momento e tal, e que chegavam lá com o professor: professor, eu vou faltar, eu vou entregar daqui a pouco, eu não vou fazer a prova e tal. E eu não queria levar esse constrangimento para o professor, entendeu? Nem para ele, nem para mim. Então, no início do ano, eu tomava essa decisão. Digo, ano par, vou disputar a eleição? Vou. Então, vou trancar a faculdade. Eu trancava um ano. Então, olha só, entrei em 95, estudei em 95, estudei em 97, estudei em 99, 2001, 2003. É isso aí. Formei. Eu só consegui estudar em ano ímpar. Uma coisa interessante da minha caminhada. Aí passei 12 anos, e aí em 2015 eu digo, cara, vou fazer exame de ordem. Tu já estavas advogando, tu já tinhas, eu acho que já tinhas passado pelo Tribunal Regional Eleitoral, tinha sido desembargador. 2016. 2016? Enfim, já eras um advogado posto, conceituado, e eu estava ali estudando, mas me dediquei. Mas com uma bagagem política maravilhosa. Com uma visão política que eu penso que para a advocacia tem o seu valor. Com toda certeza. Tem o seu valor. Uma visão de mundo, do processo político. O processo político, ele se mistura em algum momento com a questão jurídica. Sim. Né? Ele está ali, enfim. Não tenha dúvida, quando eu peguei a carteira da ordem, a minha visão de mundo e a visão, o que aquilo representa, não seria a mesma se eu tivesse pego antes. Então, eu peguei 2015, fui, estudei, passei, como eu falei, e hoje, como advogado e com essa caminhada política, eu vejo o mundo de uma outra maneira. E o direito é uma ferramenta fundamental para que eu possa fazer essa caminhada política. Pelo menos para mim. É algo que me dá sustentação para eu fundamentar as minhas opiniões, que estão, via de regra, baseadas na lei. Cara, a gente não está falando... E o Brasil está vivendo um momento assim, que o pessoal diz, não, isso é de direito. Você diz que não, cara, isso é da lei.
E a lei não tem direito à esquerda, a lei está lá. O Estado Democrático de Direito não é Estado Democrático de Direito da direita, ou Estado Democrático de Direito da esquerda, é Estado Democrático de Direito. Então, a amplitude de defesa vale para todo mundo. Sabe? O que a gente está vendo hoje no Brasil me leva a exatamente ter essa visão mais ampliada com o direito, cara. E como é que foi esse começo? Como é que foi esse despertar? O que te chamou interesse para que você dissesse, olha, eu quero entrar para a política? Como é que foi isso? Conta pra gente. Felipe, meu pai não era político, meu avô não era político, eu não tive ninguém dizendo, vai, tem um legado da família, vai. Não tive. Cara e coragem. Não tive. Mas eu tive uma virada de chave. Certo. A virada de chave foi no seguinte momento. O pai da gente, a função do pai, o que o pai transmite pra gente? Além de pagar as contas, né, quando a gente vai menina, o pai paga a conta. Mas o pai transmite pra gente um conjunto de valores e de princípios que vão nortear a nossa caminhada. Com certeza. Então, o meu pai me passou isso durante muitos anos, mas em determinado momento, vi uma eleição, se eu não me engano, foi a eleição de governador acho que foi em 90. 90? Foi, que em 92 foi a eleição de prefeito. Perfeito, certo. E aí, eu vi a eleição de governador e eu consegui entender que a política, ela dá escala numa decisão que você toma. Por exemplo, ali na loja com meu pai me ensinou, sabe, você ser atencioso, você praticar caridade, você... Mas a caridade, sabe, Felipe, a caridade verdadeira. Não é aquela caridade... Eu estou falando, veja, eu não quero aqui dizer, o Chico está criticando. Não estou criticando, eu estou dizendo o que vale para mim. Perfeito. Então, o que vale para mim é o seguinte, se eu fizer uma caridade com a direita, a esquerda não vai saber e vice-versa. A mão direita não vê a da esquerda. Tá? Para mim, isso é a minha verdade. Então, meu pai me ensinou isso. Mas aí eu vi o seguinte, cara, eu posso fazer isso para uma, para duas, para três, para 10. Mas a política, eu percebi que ela te dava a oportunidade de você tomar uma decisão e fazer justiça ou corrigir situações para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000. Então eu vi que a política dá escala naquilo que você acredita. E que você pode ajudar e contribuir de uma maneira... Pois é, ajudar, fazer justiça, corrigir, sabe? Atingir, Tornar equânime. Porque às vezes tem uma injustiça, você torna equânime, mas você torna equânime não só para uma pessoa, você torna equânime para milhares de pessoas. Então, a política para mim era escala. Atingir um número maior. Exato. Eu digo, cara, como é que faz essa tal de política? Eu fui começar a ler. Li, tal. Eu vim de uma criação, de uma formação, que a gente já tinha alguma noção, o SPB, Educação Moral e Cívica, então eu já tinha uma noção. Tiveste alguma inspiração? Alguém que você pudesse contar nessa trajetória, algo que te acompanhou pelos exemplos, pela dedicação, pela determinação, pela disciplina? Felipe, eu não tive. Quando eu disputei a primeira eleição em 1992, eu cheguei e disse para o meu pai disse, pô, como é que é isso, tal, não pode, tal. Meu pai, com aquele senso de justiça, disse, beleza, tô dando baixa na tua carteira. Tu quer ir? Vai, mas não... vai. Beleza, vai. Deu baixa na carteira e fui. Tinha um cara que eu gostava de vê-lo falando, porque um cara, além de inteligente, um cara de um sarcasmo, que o sarcasmo é um tempero da inteligência, Sim. Que era o Roberto Campos. Sim. Roberto Campos. Então, tem umas sacadas do Roberto Campos, eu via Roberto Campos falar, eu li algumas coisas que o Roberto Campos escrevia, eu digo, pô, esse cara... E ele estava inserido no processo político, mas o Roberto Campos não era o cara de disputar a eleição. Mas era o cara que defendia ideias de economia, enfim. E eu entendi que, assim, cara, eu tenho que entrar ali. E aí me filiei a um partido, sem muito critério, não tinha muito critério, direita, esquerda. Eu posso dizer que eu sempre me identifiquei com a direita quando eu olho para trás para minha criação, que é a criação de um cara, bicho, sabe, mais conservador mesmo. Sabe, um cara de núcleo familiar mais duro, sabe, de meu pai ter me criado na base da chinelada para me corrigir. Se você falar isso em algumas situações... Então, eu percebi que a minha história tem essa... Ainda que o meu pai não tivesse definição ideológica, mas eu fui ver
Eu digo, cara... Essa escolha foi de uma forma natural. Né? Natural. Aí eu me filiei num partido que eu não sei qual era a ideologia. Eu digo, eu preciso de um partido? Então, pô, encontrei esse. Esse me quer, então vamos lá. Primeira suplência. E aí, pô, um cara que era desconhecido. Pai não tinha referência. O cara, vereador, o cara bate na trave, primeira suplência, isso despertou. Opa, quem é esse cara? Pô, Chico Preto, o cara é branco, não é Francisco. Com quantos anos, Chico? 22. 22, hein? E aí, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, fui trabalhar na Secretaria Municipal de Obras. Quem era o prefeito? O prefeito já era o Eduardo Braga. Eduardo Braga. O Eduardo Braga disse assim, cara, pô, interessante esse desempenho. Vais continuar? Eu digo, tô pensando. Ele disse, então faz o seguinte, vem aqui, trabalha e tu pensa o que tu vai fazer. Aí quando chegou 1996, eu digo, vou disputar a eleição. Calma, deixa a gente entender. E nessa que conseguiste a primeira, 96. Primeira suplência. Primeira suplência, não assumi. Tá, beleza. Como é que foi essa campanha? Como é que tu fizeste Rapaz, isso? Como é que foi esse trabalho? Tudo de início, tudo. Fala pra gente. Bora agora rir um pouco. Eu... Marinheiro de primeira viagem. Sem coach, não tinha coach. E aí? Puta, e aí, cara? E aí? Como é que você se virou? Me jogaram aos leões, assim, disse, vai, pede voto. Eu digo, mas como é que é isso? E eu saí, eu não tinha santinho colorido, rodado em máquina de impressora de gráfica. Era um luxo, pô. O meu santinho era preto e branco e em determinado momento da campanha era de Xerox. E eu andava em bairros na cidade de Manaus e o interessante é que o cara olhava e disse, eu tô candidato a ver como é que... Chico Preto, pô, tu não é preto? Aí eu parava para explicar. E aquilo gerava uma conexão. Porque o cara, pô, não, o Chico Preto parou, me explicou aquela coisa toda. E era diferente, como ainda é diferente. É fora da curva ainda. Pô, Chico Preto e tal. E aí, caminhei. Eu tinha cara meio de Menudo na época, sabe? Te lembra do Menudo? Menudo, pessoal um pouco mais novo, era o Backstreet Boys daquela época. É o One Direction, mais recente, tal, era o Menudo. E o pessoal, Menudo, tal, só vai ganhar voto porque é bonitinho. Tinha aquela frescura comigo. E eu, focado. Eu nem me lembro se parar assim, Chico, o que tu defendia em 1992? Eu não me lembro da pauta que eu defendia. Eu não me lembro, assim, Chico, tem uma pauta. Eu não me lembro. Eu dizia o seguinte, cara, eu sei que eu posso ser vereador, eu vinha de uma caminhada rumo à prefeitura, que eu estava na prefeitura. Então, por onde eu passei, Felipe, sendo um facilitador de soluções, isso me deu uma visibilidade, óbvio. Então, eu andava em bairro, facilitando a ação da prefeitura. Então, o Chico Preto, não, pô, o Chico Preto é um cara... O que ficou ali, então? O Chico Preto é um cara que dá a palavra. Ele diz sim, sim. Se diz não, não. Então, isso colou em mim, e essa história de que o Chico Preto não é preto, tal, pum, colou. Entrei. Chamou atenção. Quando eu chego na Câmara, aí descortina diante de mim um mundo mais complexo. Eu não era bacharel, eu estava fazendo, acho que, contabilidade. Acho que eu fazia... Não, 97, eu já estava no primeiro ano. Eu estava no primeiro, segundo ano de Direito. Mas, enfim, estava descortinando diante de mim esse mundo jurídico, político e tal. E eu entendi uma coisa. Quando eu cheguei na Câmara, eu disse, cara, o que rege isso aqui? Quem que comanda o embalo aqui? Aí eu fui entender que o regimento da Câmara é que comanda o embalo. Bicho, eu botei para comer o regimento. E, de repente, Felipe, em 2 anos, o pessoal olhava para mim e disse, rapaz, o Chico manja do regimento. E eu ganhei ali uma certa notoriedade, porque eu ia no regimento, aí via um garoto, 27, 28 anos, falando, mas o que esse garoto está falando? Eu digo, não sou eu, não, é o regimento. Puta, e quando falava era o regimento, porra, o regimento tal. Para que inventaram o regimento? Porque estava lá. Abraçaste a causa. Abracei a causa. E aí foi, Felipe, caminhando, fui ganhando relevância, notoriedade, a minha voz foi sendo ouvida, ecoando, concordando, gente discordando, não tendo medo de entrar em bola dividida. Bora traduzir o que é bola dividida? Não tendo medo de entrar em polêmica. Dando sua opinião. Bicho, entrando uma vez, aquela história, entrava na bola dividida, hora ganhava a bola, hora quebrava o pé, mas eu entrava na bola dividida. É uma coisa que eu ainda conservo dentro de mim, é de não ter medo de entrar na bola dividida. Hoje, aos 55, mais técnico,
Mas aos 27, meu irmão entrava de carrinho, entrava... Sabe aquela história? E isso foi ganhando relevância, cara. As pessoas foram passando assim, tipo, o Chico Preto e tal. E aí, engraçado, foram linkando ao meu pai, porque quem conhecia o Chico Preto era um grupo pequeno de pessoas. Quando eu vou com esse apelido pro resto da cidade, as pessoas passaram a linkar o Chico Preto não mais no meu pai, mas em mim. Mas as pessoas que conheciam o papai diziam, Chico Preto, você é o filho do Chico? É. E o pessoal, enfim, ora reclamava, ora... E um motivo de orgulho danado, né? Porra, Felipe, o meu pai, na primeira eleição, o meu pai foi votar em mim. Ponto. Não, eu digo o nome. Pois é, na primeira eleição, meu pai foi votar em mim, só. Não fez campanha, não. Foi votar em mim. Ele não entendia que, pô, bicho, a gente é de comércio, sai disso, tá? Ele foi votar, eu tenho certeza disso. Na segunda, era uma época que... Vamos embora recordar um pouco de como é que se fazia eleição em 96. Camisa, showmício, Tudo que é meu irmão, brinde, boné, bola. Então eu entrei nessa eleição. Né? Entrei nessa eleição. E nessa eleição de 96, o meu pai era da Zona Franca, importador e tal. O meu pai me deu umas camisas. Só, toma umas camisas aí. Já melhorou. Toma umas camisas. Me deu umas camisas. Não sei se 1.000, 2.000, 3.000. Me deu uma quantidade de camisas. Que era muita. Aí pinta, aquela coisa toda. E a camisa, naquele momento da eleição, para a política daquela época, a camisa era o abre-alas, né? Quando você chegava no lugar, a camisa, o cara parava para te ouvir. Então, ganhei em 96. Ganhei em 96. Aí o meu pai passou a olhar um pouco mais. Enfim, para curtar. Terminou. Meu pai faleceu em 2020. E o meu pai era, depois já de algum tempo, meu pai era o meu maior eleitor, meu maior apoiador, aquele que ia balançar bandeira junto comigo, já não tinha mais aquela vergonha, digamos assim, política e tal. Porque ele viu o seguinte, pô, meu filho faz com convicção o que ele está se propondo a fazer. Estava dando certo. O que ele tinha medo, e o que eu tinha medo no início, é aquela história da rejeição. Perfeito. Porque você quer, na nossa cabeça, você quer a concordância de todo mundo. Você não vai ter, cara. Quando você aprende a gerenciar isso, aí a gente segue. Aí eu segui, aí em 2000 reeleito, uma votação bem expressiva. 2004, eu tentei uma disputa em 2002, tive aí um percalço no meio, sequer consegui registro. É porque o Chico Preto estava condenado? Não, eu tive um problema interno de partido. Né? O partido, vamos lá no português claro, sabe? Um termo que se usa na política, o partido deu uma pernada. O partido, não, tira esse aqui, não bota. Qual ano? 2002. Não bota, não, esse aqui não bota. Eu digo, cara, com toda a documentação, tal, o partido não levou para o TRE, eu digo, enfim. Aí, em 2004, disputo a reeleição, novamente para vereador. 2006, deputado. Final de 2007, eu assumo como deputado. Não fiquei na primeira suplência, só que eu assumi como deputado. Teve um deputado, o titular foi para uma secretaria, eu assumi. 2010, me reelejo deputado. 2014, eu digo, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tenho que tentar algo maior. Aí, governo do Estado, 2014. 2014. O projeto não foi adiante, não deu certo. Mas, sabe aquela filosofia de vida? Quando eu não ganho... É aquela história, é o jogo do ganha-ganha. Ou eu ganho a eleição, ou eu ganho casca grossa. Perfeito. Experiência. Eu ganho casca grossa. Vou ganhar alguma coisa lá pra frente. Aí, 2016, disputa a eleição de vereador novamente. 2020, tento a prefeitura. E aí, de 2020 para cá, eu não exerço mandato. Tentei, 2022, uma disputa de Senado. Teve a candidatura avulsa. Pois é. Também esse é um lance interessante. Muita gente, pô, mas tu... E aí, afinal de contas, tu foi candidato ou não foi? Porque não ficou, né? Afinal de contas, pessoas dizem assim, tu foi candidato ou não foi? Bem, meu nome apareceu na urna, mas não havia o registro no final das contas. Não havia. E quando essa notícia... E muita gente botou em você. Quando essa notícia foi divulgada, o registro não veio, Estimulou, né? isso dá uma desmobilizada, fato. Porque eu entendo, as pessoas, não, peraí, a gente tem que votar em alguém com
Com toda... que possa chegar lá, Possa tal. chegar lá. Enfim, tinha uma disputa acirrada Nada ali. contra você. Não, É. não. Mas a notícia, não, pô, Chico, muita gente passou por mim, pô, eu não votei em ti porque eu li que TRE. Entendi. E aí eu levei pro TRE aquela não foi pra discussão. frente, né? Não, mas eu levei pro TRE aquela discussão. Certo. Cara, o partido não fez o registro, mas eu tô aqui. O TRE recebeu o documento, gerou uma expectativa, né? Sim, Eu sim, me lembro que eu gravei um vídeo dizendo, ó, o TRE aceitou meus documentos. E aí foi analisar. E aí teve a primeira decisão, disse, não, cara, tem que vir... A tese que predomina hoje na justiça eleitoral é aquela de que só o partido pode. Mas aí tem aquela discussão de fundo, dizer, bicho, mas numa candidatura majoritária, que é o caso do Senado, e o partido não tendo indicado a segunda vaga... A representatividade... Exato, né? pô, o partido não indicou a segunda vaga. Não indicou. Mas aí a gente foi... Eu não cheguei a levar o assunto para Brasília, parou aqui, mas foi uma experiência legal. Em 2024, tentei, joguei semente, mas é aquela história, eu quero que você jogando semente. Eu acho que eu joguei semente em alguns lugares que o terreno não estava arado. Eu estava falando de projeto, de lei, aquela coisa toda e tal, e de repente essa semente caiu num terreno, aquela parábola do semeador, ela caiu num lugar onde... Que não dá fruto. Que não deu fruto. Então deveria ter, eu acho que eu errei na estratégia. Mas, cara, eu sigo, como eu te falei, o que eu sou mesmo é o marido da Silvana, o pai do Antônio e tal. Essa história de estar, para mim, é muito, muito transitória. Eu já vivi sem mandato. Aliás, eu nasci nu e sem mandato. Então, eu vivi com mandato, sem mandato. Eu gerencio bem isso, mas não perco um propósito. Eu sei que eu sou um cara que eu quero estar emitindo as minhas opiniões, estar influenciando pessoas, para que as pessoas reflitam. Não, cara, toma a tua decisão. Eu quero aqui Contribuir. Se a gente pudesse, vamos nos juntar, bora. Perfeito. Porque eu acho que ainda tenho lenha para queimar. Maravilha. E nessa trajetória que contaste de forma resumida e ao mesmo tempo brilhante, o que você pode identificar como teu maior desafio? O Felipe, que te chamou? cara, O que legal. te- Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu percebi que era um desafio para mim nesses tempos. 2019, eu sempre gostei, eu sempre entendi o seguinte, que estudar é colocar o cérebro em movimento. Então, assim como eu coloco o meu corpo em movimento, eu tenho que botar o meu cérebro em movimento. Em 2019, um amigo meu que já tinha feito e me disse o seguinte, pô, tem uma oportunidade na Escola Superior de Guerra, de uma pós-graduação e tal, só que só é por indicação. Tu topa? Eu digo, pô, quero botar isso no meu currículo, né? Uma pós-graduação, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, quero botar isso no meu currículo. E aí fui fazer, passei 1 ano e meio estudando. E ali teve muita coisa que, sabe, que se abriu para mim, que eu digo, cara, eu não tinha pensado desse jeito. Aí vou chegar na tua resposta. Mas tinha um almirante que foi dar uma aula uma vez pra gente sobre informação e contra-informação. E o almirante falou um negócio que era o seguinte, cara, para pensar. O homem, ele tem a capacidade de criar a tecnologia, só que a tecnologia recria o homem. Aí Olha, eu digo assim, como é que é isso, almirante? O homem criou as redes sociais, todo esse processo de tecnologia, de comunicação, de rede social. Você já percebeu que isso afetou a nossa comunicação? Em resumo, Totalmente. hoje se você não disser em 140 caracteres o que você quer, você não é ouvido. Verdade. Então, veja, um cara que vem do direito, que formula tese, que a gente tem uma tendência a ser prolixo e Mais extenso. comunicativo, né? Eu digo, cara, eu preciso alinhar minha comunicação para o que está acontecendo agora. Certo. Ser mais objetivo. Como é que você pode ser curto sem ser raso? Mas ainda que seja curto, você tem que ter conteúdo naquilo que você está dizendo. Então, eu comecei a dizer, cara, eu preciso repensar minha comunicação, alinhar tal. Então, esse foi um desafio depois dessa caminhada. Entender que a gente vive um outro processo de comunicação e que quem não entender isso... Tiveste que se adaptar. Readaptar. Exatamente. A forma de falar, tal. Eu larguei muito aquela história do Vossa Excelência. Irmão, Uma linguagem mais coloquial, exatamente, Felipe, para que as pessoas possam dizer, cara, tô te entendendo. Porque eu já vivi situações, Felipe, de eu falar, e a pessoa chegar assim, poxa, como o senhor fala bonito. Aí
Mas a senhora entendeu? Ela disse, não. Eu digo, cara, não adianta, eu quero que as pessoas me entendam. E para você atingir o público, Exatamente. Tem a hora de você, tem um momento de você falar um pouco mais, né? um pouco mais rebuscado, tal, mas via de regra, nossa comunicação ela tem que ser eficiente. Então eu entendi isso e eu comecei a ler, comecei a treinar, comecei, sabe, a ouvir quem estuda isso para que eu pudesse fazer as minhas avaliações e me colocar de novo aí com uma comunicação mais fácil, odierna, sabe, atual, para poder, enfim, seguir a caminhada. E a partir desse instante, você provocativo, no intuito de falar de nós é complicado. Eu sei que há uma dificuldade, mas eu aproveito a oportunidade e te pergunto, nessa tua trajetória toda, vereador, presidente da Câmara e deputado. Não estou nem falando ainda do secretariado municipal e estadual. Como é que você avalia os seus mandatos? Boa pergunta, Felipe. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho a convicção de que a maioria deles eu passaria por média. Eu não seria reprovado. Vamos usar essa analogia? Boa. Eu passaria por média. E vou fundamentar para ti. Perfeito. Mandatos. Cara, eu olho hoje para a cidade e vejo que, por exemplo, algumas leis que eu defendi, elas seguem cumprindo o seu papel junto à nossa gente. Vamos lá? A mais famosa. A lei do bom condutor. O desconto para quem não tem multa. Isso é uma lei que está aí. Essa lei pegou. Tem aquela só lei que não pegou. Essa lei pegou. E ela é engraçado. Ela está aí há 10 anos e ainda tem gente em 2025 descobrindo que tem um direito. E por que descobrem? Porque eu sigo fazendo, pelo meu celular, pelas minhas redes sociais, uma campanha de dizer... E ainda tem gente que diz para mim, 10 anos, eu não sabia que essa lei existe. Cara, eu estou falando há 10 anos que essa lei existe. E tá aí. A informação tá aí. Ela pegou, né? Ela só não pede o desconto quem não quer. Ele não é automático, mas hoje ele é automatizado. Meia dúzia de botão ali, 10 minutos você está com a guia com desconto se você não tiver multas. Então isso é uma lei que pegou, né? E essa lei tinha um propósito, que é exatamente conscientizar o cara. Meu irmão, dirige com responsabilidade. Trânsito é responsabilidade de todos nós, não é só da prefeitura, do governo. Eu arrisco dizer, Felipe, que talvez o maior desafio do trânsito em Manaus hoje não é a falta de viaduto e tal, é o comportamento do motorista e do pedestre. Direção defensiva. É o comportamento de quem dirige. E o pedestre, que também... Tem que se responsabilizar. Meu irmão, tem umas peças raras aí que... Às vezes o cara fica ali e dá vontade de chamar palavrão, cara. Pô, sabe, pessoal assim... Não sabe se comportar. Nó cego. Então... Esse é o maior desafio. Então, como é que você faz para motivar isso? De repente surge essa ideia de, cara, para tu ganhar o desconto, tu não tem que pegar multa. Então, isso fica meio que ali no inconsciente. Pô, eu não vou fazer besteira porque eu não quero perder o desconto e tal. Só isso não basta, né? Então, essa lei do bom condutor. Tem uma lei... Que... Isso na Assembleia. Bora na Câmara. 2005, eu tenho a oportunidade de implementar o voto aberto na Câmara, pô. O voto era totalmente secreto na Câmara? Não. Mas quando era cassação, veto, não sei o quê, papapá, tinha lá um rol, né, que protegia, né? De situações que o voto era secreto. Cara, não faz sentido. Aí vem a discussão das teses. Não, isso aqui é para evitar, evitar pressões. Tem alguma razão. Só que o seguinte, nós estamos aqui não por nós mesmos, cara. Então, como é que tu vai dizer? Porque voto secreto é muito fácil você se esconder atrás dele. Tu vota sim e diz pro cara que votou não. Ou tu votou não e tu diz que votou sim. Então, isso não faz sentido. Bora segurar a pressão, bora gerenciar os problemas, mas o povo... Voto secreto é uma forma de você não se posicionar. Exato. Exatamente. Então, a gente implementou na Câmara o voto aberto. Consegui na Câmara ainda, tinha uma pressão, tinha uma discussão, que era aquela história do recesso parlamentar. O recesso era de 90 dias.
gente conseguiu trazer para 55. Eu queria naquela época 40 ou 45, mas enfim, política nem sempre é aquilo que você quer, mas é aquilo que é possível. Mas a gente conseguiu. Eu falei, cara, não, a gente precisa mandar sinais, recados para a sociedade, senão vai estar todo mundo aqui comprometido com atraso. A gente precisa fazer isso de forma coletiva. Aí nós reunimos, compusemos, então fizemos isso. Na Câmara, administrativamente, a gente fez a Câmara era no centro, 7 de setembro, a gente conseguiu levar para São Raimundo, ali em Santo Antônio. Certo. Aquele prédio foi construído quando eu fui presidente. Olha. Então, a gente conseguiu compor a equação política, econômica, administrativa, para que a gente pudesse fazer a obra. Né? Aproveitando já a oportunidade, da época em que você tornou-se vereador. 2005, 2006 eu fui presidente. 2005, 2006. Como é que foi esse processo? Primeiro mandato de muito aprendizado, eu costumo dizer que a Câmara é a alfabetização. Acho que um político que passa por uma Câmara Municipal, na minha opinião, ele tem muito mais chance de suportar a Assembleia, a Câmara Federal, porque ele tem ali Já tem um trato, né? Exatamente. Tem gente que queima etapa, pode acontecer, mas aí quando se depara com aquele jogo de várzea que é bruto, nem todo mundo tem o emocional, o psicológico para suportar. Eu digo a tua evolução para que a maioria pudesse entender os teus propósitos e você conseguir alcançar a presidência. Felipe, interessante. Foi oportunidade. Foi oportunidade. Eu já vinha no segundo mandato, estava no terceiro, né? Tinha concluído 2 mandatos, no terceiro. Fazia parte de uma bancada grande. E aí, naquela história da bancada grande, você começa a cogitar na orelha da tal. E sem hipocrisia, eu não gosto de hipocrisia. Quando você está num grupo e que esse grupo é majoritário, relacionamento é fundamental para isso. Então, naquela época, eu tinha um relacionamento bom com o governo do Estado, com o governador do Estado. E aquilo ali ajudou. Auxiliou, né? Eu não gosto de hipocrisia. Sim. Ajuda. Sim. Mas também, se o cara é malo, o cara não vai. Você não sabe fazer. É mais pesado. Então, o cara precisa ter um histórico. Então, qual era o histórico que eu tinha? Não, o Chico é um cara que se posiciona. Não, o Chico é um cara claro. O Chico é um cara transparente. Eu já tinha isso comigo. E tinha a relação. Então, a gente une a relação com o histórico, bora começar a construir. É um jogo de paciência. Esse processo de presidência é um jogo de paciência. É um jogo... você tem que ter muita paciência, tem que ter estratégia para você poder construir. Agora, é um jogo de momento. Então, apareceu um momento, eu consegui embarcar, não cedi à tentação de muda a lei orgânica para permitir reeleição. Isso não. Se a gente fizer isso, a gente... Manteve os teus princípios, os teus valores. Mantive. O que você pode falar de fidelidade partidária pelo fato mesmo da gente já ter te acompanhado, eu te acompanho desde o começo, e você ter ido para vários partidos? Pois é. Te lembra quando eu falei em 2000, quando eu disputei a eleição em 96, eu falei, cara, eu procurei um partido que me aceitou. Eu penso que, salvo os partidos de esquerda, porque a César o que é de César, né? Alguns partidos de esquerda procuraram trabalhar a questão da construção ideológica, sabe, de ser identificado por uma linha ideológica. Partidos de esquerda. Os outros partidos, que poderiam até se achar, não, a gente já era de direita ou de centro e tal, nunca fizeram esse trabalho e tal. Então, os partidos para onde eu fui por uma questão pura e simplesmente estratégica. Cara, aqui eu posso me eleger. Bom, fui. Ou aqui a composição do meu grupo, o grupo político que eu estou aqui, a maioria vai para cá. Então, peraí, eu vou para cá também. Eu falei aquela história, né? Catitu fora da manada, então vamos aqui. Mas aí vem... Onde você era mais forte. Aí vem um processo que eu acho que começou naquela história da passagem de 2013. Lembra? A pessoa foi para a rua. Sim. Ali o Brasil começou a dar tal.
Aí entra um fenômeno, que é o fenômeno Bolsonaro, gostando ou não, ele é um fenômeno desse processo. Sim. E aí ele começa a resgatar algo que o Brasil lá atrás teve. O Brasil já teve partidos de direita. Mas os partidos de direita eram associados ao regime militar. Certo. Mas hoje, quer dizer, de direita quer dizer que eu apoio ditadura, eu apoio... Não tem nada a ver, pô. De direita, por princípios. Livre mercado, né? Mais sociedade, menos Estado. E fora a evolução, né? Eficiência, sabe? Você tem uma linha mestra. As características. Né? E ali, cara, com essa história do Bolsonaro, trazer essa discussão, isso foi descortinando, aí como eu estou te falando, pessoas como eu e muitos outros começaram a entender, disse, cara, eu acho que eu era de direita e não sabia. E aí começa o Brasil... Se identificaram. Exatamente. Aí começa o Brasil a caminhar para essa polarização que a gente viu em 2018, viu em 2022 e que o Brasil segue. Eu não vou dizer que o debate polarizado é ruim, eu não acho que ele seja ruim. O que eu acho é que tem pessoas que estão preparadas para o debate, tem gente que não está preparada, tem gente que é só histerismo. E eu sou o cara do debate, bicho, não, bora debater. E para eu debater contigo, Felipe, posso discordar de ti. Pô, mas não vou pegar um revólver e dar um tiro porque tu discorda de mim. Eu vou debater duro contigo. Respeitando os posicionamentos. Posso debater duro contigo. Sabe, cara, vamos entrar em campo, bora jogar bola? Felipe, vou dividir bola, vou chutar na tua canela, mas não vou te dar um soco na cara, não vou te dar uma cotovelada, mas vou jogar duro contigo. Não precisa concordar, mas respeitar o Exato. seu posicionamento. Exato. Sabe, às vezes posso fazer um discurso seguinte, cara, isso é um atraso, pensar, por exemplo, um amigo que... Dá um exemplo. Dá um exemplo. A gente tem uma polêmica em torno dessa concessionária Águas de Manaus. Certo. Né? Tem essas, a prefeitura, Águas de Manaus não fala a mesma língua, a prefeitura asfalta, Águas de Manaus vem depois esburaca, a gente gasta dinheiro e tal. Falta de sintonia administrativa. Mas aí entra um amigo meu, né, que tem um viezinho de esquerda, diz, se tivesse a Cosama era melhor. Eu falei, não fale isso, não fale besteira. A Cosama ia estar melhor o quê, cara? Cosama era um braço do Estado altamente influenciado, nomeações políticas sem critério e tal. E a gente tirou isso. E hoje a empresa que está aí... Conseguiu desvincular. Exato, a empresa que está aí, ela é cobrada, ela bota a gente por competência. Tem problema? Tem, mas dizer que a Cosama... Então, esse é exatamente a forma como você olha. Esse cara, ele quer resolver o problema da cidade, mas ele acha que voltando para a mão do Estado resolve, e eu acho que não resolve. Então, exatamente. Mas de vez em quando a gente é duro. Eu digo, meu irmão, acorda desse sonho. Isso daí não existe, cara. Isso não vai dar certo. Tem atividades que o Estado já mostrou que não é competente, pô. Que não é papel dele entrar ali. Então, às vezes você é duro, mas eu acho que respeitando, sabe, a integridade e a honra das pessoas. E uma outra coisa que tu me perguntou, que eu vou te dizer aqui. Política, para mim, sempre teve um limite. E o limite... é a família. Para mim é uma linha, tá? Sim. E a analogia que eu uso, eu gosto muito de analogia, vamos jogar bola? Bora. Eu vou discutir contigo, eu vou Não vai falar da minha mãe. Não, mas eu não vou virar para a torcida e xingar a torcida. A torcida não tem nada a ver com isso. Eu, jogando, eu não posso ir lá xingar a torcida. O próprio Estatuto do Torcedor fala isso. Tem o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Futebol. Sim. O cara que o jogador que vai lá e provoca a torcida, o time... é penalizado. Então, antes disso existir, Estatuto do Torcedor, a lei do futebol, eu já entendi o seguinte, cara, o cara entrou, eu vou criticar, vou chutar a canela dele, sabe? Mas a família do cara, eu não mesmo. Salvo se a família do cara, o cara tomar aquela decisão, não, eu vou botar minha família dentro do processo. Aí não é mais o parentesco, é o cargo que ele ocupa. Então, eu sempre tive esse limite. Por analogia, é a regra da época nossa de futebol de escola. Você fala tudo sobre mim. Exatamente. Mas não toca no nome da minha mãe. Exatamente. Porrada cantal, viu? Meu irmão. Chico, fala pra gente da eleição de 2018. O que aconteceu? Diz pra gente. Colocar todas as cartas na mesa? Claro, estamos aqui para isso. O News é conteúdo relevante. Vou falar coisa aqui que talvez eu não tenha dito em nenhum outro lugar. Já disse em pequenos grupos. Vamos lá. 2018. Tem água ainda aí? Tem. Tá tranquilo?
sou presidente, estava como presidente do PMN, Partido da Mobilização Nacional. Aí a gente já sabia que ia ter eleição. Eu vou a São Paulo, falo com a direção nacional do partido e o presidente me pergunta, e aí, qual é o rumo que vocês vão dar lá? Eu digo, cara, a gente está vendo aí uma movimentação de um cara que pode ser candidato ao governo e tal. Ele disse, mas para presidente? Falei, pô, para presidente a gente vai com o Bolsonaro. Aí o cara olhou assim para mim, pô, mas Bolsonaro, pô? O que tu conhece do Bolsonaro? Eu falei, presidente, eu não conheço muito pouco do Bolsonaro. Mas o problema é que eu já conheço tudo do PT, pô. Sabe? Não quero, né? Não quero, pô. Aí ele virou para mim e disse, tá na tua mão, resolve lá. O partido nacionalmente ficou isento. Mas politicamente eu falei, ó, vou me posicionar e vou me posicionar pró-Bolsonaro. Mas isso... 2018. Isso o Partido Nacional falando já. Partido Nacional falando. Eu certo. perguntei, só vai coligar? Ele falou, não, a gente vai ficar neutro aqui em cima. Perfeito. Então vocês nos partidos, nos estados, Sim. conduzam. Falei, beleza. Voltei para o Amazonas, reuni o time que estava comigo lá no partido. Você não faz política só. Sim. Pessoal, assim, assado. Disse, pô, beleza, agora o nosso candidato ao governo. Bora rememorar. Amazonino era governador, candidato à reeleição. Certo. Wilson Lima era candidato ao governo. Omar, candidato ao governo. E o Davi surge, né? Davi surge como candidato ao governo também. Sim. O Davi era do PSB à época. Aí eu reúno de cara, Amazonino, não. Chapa completa, mas além disso, não. Wilson, cara, uma incógnita. Não. Iniciando Iniciando tal. Né? Omar, eu digo, Deus me livre e guarde. O Amazonas não pode voltar a andar em maus caminhos, estou fora. Cara, Davi, bora conversar. Algum problema? Não, tranquilo. Qual é a candidatura? Eu digo, sou candidato ao Senado, cara. Pô, mas tu acha? Eu digo, eu acho que é uma oportunidade que está aí. É a primeira vez que saíste Foi. para o Senado? Foi. Uma oportunidade aí, já, enfim, eu estava como vereador à época. Qual era o partido? PMN. PMN. Número 33. Davi fechou. Concordou. E aí, vamos lá. Vice. Como é que vai ser essa composição de vice e tal? O Bolsonaro, naquela época, ele estava no Partido Social Liberal, PSL, Certo. 17. E eu tinha um diálogo com os membros desse partido. Eu já tinha dito, cara, eu vou caminhar com o Bolsonaro, então o pessoal, pô, Chico e tal. Digo, Davi, tem um PSL. Pô, o PSL do Bolsonaro, cara, o Bolsonaro é um fenômeno aí, esse cara, a gente acreditava, esse cara vai ser presidente e tal. Eu disse, mas Tu já tinhas essa visão? Eu tinha esse sentimento, eu via, sabe, que essas coisas... Meu irmão, como é que esse cara, do nada, esse cara tá ganhando... Deputado federal, esse cara tá ganhando aderência e tal. O Bolsonaro conseguiu traduzir de forma simples, do jeitão dele, concorde ou não, ele conseguiu capturar o sentimento e traduzir em palavras, em atitudes, e aquilo ali virou uma onda. Eu falei, Davi, a gente vai com ele aqui e tal. Ele disse, pô, mas eles vão caminhar com o quê? Eu falei, pô, até que onde eu saiba estão soltos. E aí, reúne, estica, encolhe e tal. Aí começa aquela história, vem cá, o PSB tem veto ao PSL? Não. Até agora não. Já PSL, todas as cogitações PSL tem veto ao PSB? Não. Eu falei, pô, não. Sabe aquela história? Não havendo objeções das partes, e aí? Sim. Davi é candidato, dá o vice, embora. Aí, 1, 2, 3 reuniões, e de repente, como diz aquele cara que viralizou na internet, do Neida, já viu aquele cara? Do Neida, o PSL boia na convenção do Amazonino. Eu digo, égua. A gente tá conversando aqui e tal. Do Neida, o cara boia lá. E aí, os partidos que estavam com o Davi disseram, meu irmão, bora pensar, bora recompor. E aí, entra naquele momento o PT. O PT indica o vice do Davi. Falei, cara, eu, Chico Preto, não vou ser problema pra gente fazer a campanha. Agora, não me peçam para que eu não peça voto pro Bolsonaro, porque o PT tinha um candidato a presidente, que era o Haddad, pô. Então a gente tava ali
pisando... Mas quem era o vice? Quem teoricamente seria? Não, o PT indicou o vice. Acho que foi o Jorge, advogado, delegado do trabalho há um tempo, acho que foi o Jorge Guimarães, se eu não me engano. Jorge Guimarães. E aí aquela história, pô, mas a gente tem candidato, eu digo, mas eu também tenho. E eu entrei pela porta da frente dizendo que ia pedir voto. Certo. Então, pô, vocês têm que peçam voto pro candidato de vocês, eu não posso pedir pro meu. Não é que vai ficar, eu digo, cara, aí eu falei assim, fazer o seguinte, bora fazer o seguinte, pra coisa ficar justa. Eu não quero o tempo do PT. Então, tira o tempo do PT. Eu vou pedir tempo, o tempo do PSB não tem veto, então tem PSB, do PMN, do restante. Aí vai. A Vanessa era candidata à reeleição. Percebeu que tinha ali uma brecha, né? Pô, o PT tá numa coligação onde tem um cara pedindo voto pro Bolsonaro e tal. A Vanessa usou habilidosamente isso. Certo. E a Vanessa, no meio da eleição, vai, tira o PT e tira o vice do Davi. O Davi fica com um rombo no casco no meio da eleição. Nossa. Aí aquela história que a gente comentava antes. Política é time, né? Tempo, né? Tempo. Tem que ser no momento certo. Aí, puta, anuncia, já dá aquela baixa na estima, né? Porra, perdeu o vice. Desculpa o palavrão. Ela aproveitou É. pela coligação. Não, porque nós somos irmãos siameses, tal, não sei o que, o PT tem que... O PT foi. Eu particularmente não achei ruim. Eu não achei ruim, não, vai. Mas a gente teve esse problema, por isso, assim, cara, perdeu aos olhos, pô, Davi perdeu a aderência, perdeu força e tal. E, bicho, uma vez a gente estava reunido assim, disse, cara, a gente não tem tempo, a verdade é que a gente não tem tantos nomes assim, a gente não tem tanto orçamento assim, a gente precisa ser racional agora. Bora focar. Onde é que é o governo? Então, bora focar aqui. Eu renuncio à candidatura do Senado, incorporo na vice do Davi para a gente terminar a campanha querendo chegar no segundo turno. E a história foi escrita, a gente ficou em terceiro, o segundo turno foi o Wilson Amazonino, o Wilson virou governador, e a história foi escrita. Você acha que poderia ter ocorrido de forma diferente se você saísse para Senado? A história não é contada desse jeito, né? O si. Eu tomei uma decisão consciente. Sabe por quê, Felipe? Mas teria algum candidato na época? Não teve candidato nenhum na nossa chapa. A gente só teve candidato ao governo. Sim. O único candidato ao Senado era eu ali. Era eu. Só que é o seguinte, cara. Eu sou muito grupo, eu sou muito time. O cara que faz política só por convicção e ego pessoal, ele é muito curto, entendeu? Uma caminhada curta, você tem que entender. Então, às vezes, você recua em função de um objetivo maior, você tem que ter essa leitura. E a gente entendeu isso. De cara, vamos lá, porque se a gente ficar 2 semanas, 1 semana, 10 dias para definir quem é o vice, acabou. Tá, esse cara perde a credibilidade. Perde o time. Digo, meu irmão, vamos lá. E aí foi aquele Mas aí veio um fenômeno. Bolsonaro, acho que o Wilson conseguiu, né, surfar melhor isso. Ele entrou melhor nisso aí. Né, e foi pro segundo turno com o Amazonino e virou governador. Chico, falando da tua trajetória ainda... Cara, eu revelei coisa aqui que bacana. Agradeço aí o carinho e a atenção. Bastidor, assim, do processo. Deixa eu te dizer... Sem mencionar tantos nomes, assim. Esconde o milagre, mas guarda o santo. Aproveitando aí essa tua trajetória belíssima e de extrema competência, eu gostaria ainda de... o público, obviamente o nosso público, quer saber as tuas contribuições como secretário, tanto municipal quanto estadual. O que você ajudou? O que você pensa? Qual é a tua avaliação disso? Eu fiquei pouco tempo. Quando eu fui secretário de Estado, eu fiquei 1 ano e pouco. Foi naquele início do governo Eduardo Braga, 2003. Né? Quando virou 2004, você tem um prazo de descompatibilização. E eu tomei a decisão seguinte, cara, eu não vou ficar sem mandato, então eu vou disputar a eleição. Aí eu saí da secretaria. Mas eu participei, teve um negócio legal que eu vivi ali, pelo seguinte, já era advogado, já era bacharel, 2004, e o governador me chamou e disse, cara, eu pretendo criar um projeto na área social que isso pode ser um marco no Estado. Só que o projeto está aqui na cabeça, eu preciso agora sistematizar, fazer um projeto mesmo,
e depois disso começar a tirar o projeto do papel, estruturar o projeto. Qual é o projeto? Eu não sou assistente social, não sou psicólogo, mas eu acho que eu tenho uma coisa, eu tenho convicção de que eu tenho uma coisa comigo, é o seguinte, eu sei montar time. Boa. Eu sei montar time. Eu sei ver o potencial e a posição de cada um. Se não fosse assim, Felipe, a gente não tinha entregue a Câmara. A Câmara ia ficar só no sonho. A gente entregou. A estrutura certa. Mérito só meu, não. Muita gente de bastidor, cada um contribuindo para a gente poder fazer aquilo ali. A gente não tinha feito o plano de cargos e salários dos servidores, que era uma demanda interna muito grande. A gente não tinha aberto o voto na Câmara, a gente não tinha reduzido. Tudo isso é time, né? Você vai jogando com o time. Então, acho que eu tenho essa coisa comigo. Então, o governador disse, cara, eu preciso fazer... O nome do projeto chamava-se Projeto Cidadão. Lembra disso? Lembro. Projeto Cidadão. Trouxe para o meu lado um grupo de profissionais de assistência social, psicólogos. E eu disse, cara, o governador, durante a campanha, prometeu isso. A gente precisa tirar isso aqui. E aí eu comecei como aprendiz mesmo, porque eles têm essa vivência, eles têm a teoria, têm a prática, e a gente começou a discutir, desenhar, e o governador, como gestor desse processo, disse, meu irmão, e aí, quando é que vai estar pronto? E aí e tal, porque a gente tinha que preparar um projeto, início, meio e fim, os processos. Eu disse, governador, está aqui. E aí a gente foi, ele olhou, um ajuste aqui e acolá, a gente, lança o projeto. O que era o Projeto Cidadão? A gente identificou aquelas famílias em situação de grande vulnerabilidade social. Claro. Colocamos dentro de uma incubadora. O que era incubadora? Cara, vem cá. Teus documentos estão em dia? Não. Então bora tirar todos os teus documentos. Bom. Como é que está a tua saúde? Não, eu estou assim, estou assim. Bom, bora cuidar aqui. Como é que está a tua empregabilidade? Não, então tu vai fazer isso, tu vai fazer... Sabe, a gente sabe um check-up? E aí, durante esse check-up, tinha um pagamento de uma bolsa. Então, a gente qualificava, a gente tratava, a gente trazia, né? A gente despertava a cidadania nas pessoas, uma bolsa. E aí, ele ficava um tempo, período de 1 ano, se não me engano, depois tinha que sair. Né? Então, quando eu saio da secretaria, que era a Secretaria de Trabalho e Cidadania... Até para atingir outras pessoas. Exatamente. Dá oportunidade. Quando eu saí da secretaria, esse projeto estava rodando já. Mas esse projeto ganhou... Ele ganhou corpo em 2004, 2005, 2006. Mas eu posso te dizer que eu digo assim, cara, eu tenho a felicidade de ter participado e ter ali... ter montado um time que foi competente o suficiente para entregar ao governo do estado da época e depois à população um projeto que foi legal naquele momento, sabe? Foi muito interessante. Participei também de uma situação, só para fazer um link aqui. Claro. Na época, o governo tinha a ideia do seguinte, cara, pô, a gente está comprando, muita coisa que a gente compra para o governo, a gente está comprando de fora, pô, produzido lá fora. Não tem similar aqui dentro. Eu quero só fazer a roda da fortuna girar aqui dentro. Girar. E aí a gente começou a identificar. Vou dar um exemplo. Pô, a gente está comprando batata, pô, para merenda escolar. Pô, quem que planta batata no Amazonas? Até onde eu saiba, ninguém. Pô, mas tem um monte de gente que planta macaxeira, mandioca. Pô, então bora... Mesmo, são primos, né? O mesmo grupo alimentar, pô. Vamos prestigiar a terra, né? Tubérculos, carboidratos e tal. Bicho, não compra uma batata, compra macaxeira, mandioca. Não compra filé de tilápia, gente, né? compra picadinho de tambaqui, pô. Em vez de comprar suco de siriguela em garrafa, bora comprar abacaxi do Novo Remanso. E assim foi essa lógica. E eu participei também como secretário dessa estruturação tal. Quando eu cheguei à Assembleia, eu me lembrei desse projeto, e eu tenho uma amizade muito boa com um cara que, assim, que eu tenho uma admiração, e lamento que esse cara não tenha sido ainda secretário de produção do Estado, porque é um cara, que se você der, esse cara, chama-se Valdelino Cavalcante, um cara que eu conheço, gosto dele. Eu falei, Valdelino, eu estou como deputado, a gente não vai perder a chance de esse projeto que o governo executa hoje, a gente tornar isso um marco legal. Porque hoje o governador está executando. E o próximo? Porque deixa eu te falar uma coisa.
Quando a gente botou isso, e a merenda escolar do Estado, ela comprava de grandes atacadistas e deixou de comprar dos caras e passou a comprar de produtor, meu irmão, isso mexe com as entranhas do inferno, tá? Totalmente. Isso é um inferno. Porque você tira uma quantidade, Tira de lá, né? você tira dali para jogar direto no produtor, sem intermediário. Então tinha uma pressão de Valdenino, hoje a gente tem, mas será que vai ter? Por que tudo? Não, bora aprovar uma lei, bicho. Bora. E aí a gente começou uma empreitada de um ano, discutindo. Apresentei o projeto, a gente discutiu, melhorou tal. E aí uma outra revelação. O projeto passou um ano amadurecendo na Assembleia. Quando eu pergunto ao presidente, ele ia para a última discussão e votação. Cadê? Eu falei, presidente, o senhor vai botar para votar? Ele disse, vou. Não, presidente, qual a palavra desse? Não, eu vou. Vou botar para votar. Aí eu liguei pro Valdenino e falei, Valdenino, o projeto vai ser votado tal dia. Ele disse, aí, o que a gente faz? A gente tem voto para ganhar? Aí eu tinha um controlezinho, eu falei, cara, a gente não tem voto. Por um ano eu digo, bicho, é assim o processo. Aí vem aquela história assim, me lembrei de uma coisa que uma vez eu ouvi, política e feijão só funcionam na pressão. Olha aí. E Valderino, bora pegar produtor, bora botar na galeria aqui, bora ver o que vai dar. Rapaz, Encheram o no plenário. dia da votação, meu irmão, até o tucupi de gente. Eu acho que pegaram gente que estava plantando 5 da manhã. Os caras, sabe, estavam com a mão suja de terra ainda, cara. Na galeria dizendo, aprova, aprova. Aí a a pressão parte legal, totalmente diferente. parte legal. Deputados que tinham dito há 48 horas antes, pô, Chico, não dá para votar, não mexe nisso, esquece isso e tal. Querendo Quando voto. viram a pressão, até o tucupi, era muito engraçado, o cara ia pra tribuna e disse, é por vocês eu voto sim! Eu digo, é garoto. Mas, bicho, tá valendo. É isso que eu falei. É saber, Faz parte. é saber fazer o jogo. Você tem que ter estratégia na política. Você tem que ter, sabe, você tem que ter sagacidade. A gente tava no tudo ou nada, a gente não tinha voto. Eu disse, meu irmão, bora lá. 400 produtores, gente do setor, cooperativa. Bonito de ver, cara. A lei foi aprovada e tá aí. Até hoje, como tudo na vida, precisa de reparos, precisa ser atualizada. Né? Mas está aí cumprindo um papel, comprando, o governo compra uma parte significativa da merenda escolar, compra de produtores. Eu tenho orgulho de dizer que essa lei, né, fazer que nem fazer uma homenagem ao finado amazonino, né? Fui eu que fiz. Tinha aquela história do fui eu que fiz, eu fazia, né? Então, essa lei aí, eu ao lado de Valdelino e outros tantos que acreditaram e que durante um ano a gente ficou, sabe, debatendo, investindo nosso tempo para convencer as pessoas, para mobilizar. E hoje o Amazonas tem uma lei, essa da merenda e do mobiliário escolar. Tem uma parte do mobiliário que é comprado de pequenas serralherias, não, movelarias. Tem movelarias no interior que produzem carteiras, produzem mesas de professores de escola e o governo compra uma parte disso sempre quando está renovando o mobiliário das escolas. Sensacional. Chico, e hoje, como é que você consegue avaliar hoje as políticas atuais, tanto de Manaus quanto do Amazonas, no que diz respeito à saúde, à educação e segurança? Hoje, eu penso que se nós fizermos uma pesquisa ou pegarmos alguma pesquisa recente feita, segurança, né, a sensação de segurança. O assunto é complexo, mas isso não é para passar pano, não. Sim. O assunto é complexo. Né? O governo do Estado, a gente vê que há um déficit nas polícias de quantitativo de homens, né? De homens. O governo faz aí concurso, está chamando e tal, mas a gente tem um déficit muito grande. E isso é sentido na rua, na ponta. Né? Além disso, sabe, Felipe, essa discussão não é na Assembleia, mas eu entendo que a Assembleia, enquanto poder político, ela poderia estar cumprindo seu papel de um modo assim diferente, que era se mobilizar junto com outras assembleias para pressionar o Congresso para um posicionamento que eu penso que é fundamental para o Brasil que nós temos hoje. Eu afirmo para você que as polícias militares e as polícias civis e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, o quantitativo contingente dessas forças não tem como
como Prestar combater segurança. a droga na fronteira. Porque eu tenho uma convicção de que a droga é aquilo que desencadeia boa parte do processo de insegurança que a gente vive hoje. Não só isso, mas a droga está ligada a isso. E o que fazer, Chico? Vamos lá. Tem solução para sempre? Tem solução definitiva? Acho que não. Mas segurança hoje é tipo febre, a gente tem que controlar. Pô. Então a gente tem aí não sei quantos 1.000 quilômetros de fronteira descobertos. E quem é que vai cobrir isso? Quer dizer, não, a polícia militar, esquece, é lenda. Polícia Civil dos Estados, esquece. Polícia Rodoviária Federal, esquece. Só tem um contingente que eu vejo como capaz da gente estruturar e colocar ali, que são as Forças Armadas. 400 mil homens nas Forças Armadas. Então, a grosso modo, a gente não pode ter ali 10% desse contingente de homens preparados, treinados e disponibilizados ali, colocados ali nessa região de fronteira para dificultar esse processo? Esse é um pensamento meu. Sim. Isso passa por uma discussão, talvez, de mudança na Constituição, da legislação federal, perfeito, de um debate onde as Forças Armadas, que acho que elas não estão receptivas a isso. Mas, bicho, isso é uma demanda. Felipe diz assim, eu servi as Forças Armadas, então você tem... Não, as Forças Armadas é para a soberania brasileira. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tem alguma coisa pior do que a droga que esteja roubando a nossa soberania? Se você parar para pensar, a droga está roubando, está desestabilizando aquilo que é a menor célula do povo brasileiro, que é a família brasileira. Com toda certeza. Isso não reverbera na soberania brasileira? Totalmente, pô. Totalmente. Então, na minha cabeça, hoje, se eu sou um senador da República, se eu sou um deputado, eu estava batendo nessa tecla. Sei que não é fácil, tem resistência, não há resistência. Mas, bicho, tô te falando, a Assembleia. Cara, era fórum nas assembleias a 3... Meu irmão, vamos lá. Bora fazer pressão. Porque não dá para ver 400 mil homens na caserna sem alguém que diga, bicho, bora pegar 10% disso, 40 mil homens, preparar, tecnologia. Ah, mas tem que remunerar melhor. Bora fazer. Mas bora colocar ali uma barreira e tentar diminuir as consequências que as drogas estão causando num estado como o Amazonas. Bicho, não sei quem foi que disse, Felipe, que a droga talvez seja o maior empregador hoje no interior do estado. Depois da prefeitura, ou até mesmo já à frente da prefeitura. É desmotivador, né? Total. Aí o que eu digo, cara, aí, para ancorar esse raciocínio, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas esse cara, ele não tá passando despercebido. Nayib Bukele, eu vou falar desse cara? Já. 2 semanas atrás ele dá uma entrevista e diz o seguinte, meu irmão, não venham querer me convencer se o Estado quiser botar um ponto final nisso, que o Estado não bota. A gente botou aqui. Como é que é essa história de que o Estado não tem como? O Estado tem como. Acontece que, notadamente, o Estado hoje já sofre influência do crime organizado. Perfeito. No legislativo, no executivo, no judiciário. Ponto. Cara, se a gente não tratar isso com realidade, se a gente não tratar isso com realidade, se a gente ficar com muito, ai, não pode e tal. Cara, desculpa, é só H que a gente tá fazendo. Então, fato é que essa turma já se infiltrou. Estão infiltrados. E se a gente não tiver, os homens, sabe, que pensam nisso, os homens que têm compromisso com isso, os homens que têm família, cara, que pensam no seu filho, que pensam no filho. Se a gente não tiver uma reação nesse assunto, polícia militar, polícia civil. Então, na minha cabeça, isso fora, sabe, Felipe, como eu te falei, o tema é complexo, claro. Mas, por exemplo, eu acho interessante a postura da prefeitura nessa reestruturação da Guarda Civil. Muito legal. Se eu tivesse lá, faria a mesma coisa. Sim. Faria a mesma... eu defendi enquanto vereador, mas tem gente que o guarda municipal não pode portar arma. Cara, isso, juridicamente a gente já superou essa discussão. Agora, é claro que você não dá uma arma na mão do cara que não está preparado. Você passa por um processo todo.
É aquilo que eu falei para uma senhora uma vez. Né? Isso é um absurdo. Então eu falei, minha senhora, a gente não está criando minha arma, minha vida, não, pô. Só tem arma na mão, pô, quem está preparado. Habilitado. É difícil. É depois ter uma arma, é um negócio complicadíssimo. Ah, mas muita gente, eu digo, isso é arma ilegal. Eu estou falando de arma legal. Arma ilegal, nem discuto. Aí a polícia tem que botar para quebrar mesmo. Então, segurança certamente é. Saúde. Demanda constante. Necessidade total. Necessidade total. E eu comentar uma coisa que para mim aqui eu acho que é comum esses 3 pontos: saúde, educação, segurança, que é o advento, eu falei ainda há pouco, o homem cria tecnologia, a tecnologia recria o homem. Eu acredito num Estado, num poder público que seja responsivo às demandas do cidadão. Então eu acredito muito que hoje o caminho da relação do Estado é por via tecnológica. Sem o cidadão precisar sair de casa para resolver problemas. Só que, por trás da tecnologia, você tem que ter uma retaguarda toda operando. Mas aquela história do cidadão ter que sair de casa... Vai chegar um momento, Felipe, eu acho que você já pensou nisso, você desembargador eleitoral, que a gente vai votar pelo celular. A gente não vai mais sair de casa. Vai ter o sistema blockchain, que é um sistema que está passando aí por todos os processos de segurança, que o cara vai ter o título dele aqui, ele vai conectar com a rede do TRE, do TSE, você vota, o cara não sai mais de casa, o cara vai votar aqui. E Otimização do tempo. Do tempo. Você sair para votar, quem sabe a gente vai chegar nesse nível, não sei, mas tudo caminha para essa relação tecnológica. Por exemplo, marcar consulta. Por que o cara tem que sair? Tá? Por que não pode marcar consulta aqui? Ele vai ter que se consultar via de regra com um médico. Mas te lembra que na pandemia consulta online existia? O banco de dados está aí para isso. Pô, então, educação. Já tem um avanço. O cara hoje, para ir matricular, o cara não vai mais para aquelas filas. O cara faz a matrícula por aqui. Tá? Então, eu penso que a tecnologia nessa relação é algo que a gente precisa avançar. Ainda na segurança, acho acertada a decisão da prefeitura de falar. Se vão implantar, a gente vai aguardar. Sabe aquela história do Smart, do São Paulo está vivendo, de Smart Sampa? Sim. Detecção de rosto com inteligência artificial. Os caras estão, né? Já identifica. Esse é o caminho. Já tem a ficha toda. Esse é o caminho. Ponta cidadão, Negra, né? centro de Manaus, principais avenidas. A gente vai caminhar muito para aquela história do Big Brother. Sim. Mas Mundial. eu não vejo como a administração pública não ter essas ferramentas na mão. Eu penso que esse é o caminho. E, obviamente, de uma maneira imparcial, que é a sua, por mais que você possa ter as suas políticas, Sim. os seus entendimentos, mas por você ser um político de carteirinha, faz uma análise para nós sobre governo Bolsonaro, governo Lula para o nosso estado do Amazonas. O que beneficiou e o que prejudicou? Fácil. Vamos lá. Cara, eu tenho uma convicção de que na relação do Bolsonaro com o estado do Amazonas, tem uma figura aí que eu não vou tecer tantos comentários, mas eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que atrapalhou muito as soluções para o Estado. Porque eu acho que ele concentrava, a visão que eu tenho é que ele concentrava, sabe, ele era o tipo... o porteiro do Hades, né? Aquele cara que abria a porta para você... Que é o Menezes. O Menezes é uma figura que, por ter uma relação pessoal com o Bolsonaro, concentrou, sabe, não deixou, minha opinião, não deixou que soluções chegassem para o Amazonas, não sei se por ego, por vaidade, mas porque tinha que passar por ele, porque ele tinha que ser também prestigiado, privilegiado e tal. Uma tolice, na minha opinião, uma tolice, porque isso, de certo modo, acho que até comprometeu a caminhada do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro aqui, né, por conta desse tipo de situação. Mas se a gente olhar para os números, outro dia eu vi uma situação, não, porque o Bolsonaro acabou com a Zona Franca. Pô, pega os números do Bolsonaro na época dele, da Zona Franca, com pandemia. Pega, vê aí. Tu acha que as empresas que estão no distrito, vão investir onde
onde o assunto, onde a questão é temerária, onde você tem... Pô, o Bolsonaro entrou e resolveu uma situação aqui que era um calcanhar de Aquiles quando o assunto era a relação com a SUFRAMA. Não se tinha previsibilidade de discussão e aprovação do Plano Produtivo Básico, PPB. O PPB entrava no governo federal, de um modo geral. Quando é que vai aprovar o PPB? O que é o PPB? É aquela normativa, né? O cara diz, eu quero produzir caneca na Zona Franca. Aí você vai lá no livrinho, mas caneca não tem PPB. O que é o PPB? Olha, para você produzir uma caneca, tu tem que comprar argila não sei da onde, tu tem que trazer tinta nacional. Você diz como é que o produto, para ele poder ter incentivo. Isso é o processo produtivo básico. E aí o pessoal ia pedindo PPB junto ao Ministério da Indústria e Comércio, irmão, era perder de vista, 1 ano, 2 anos, o PPB não saiu. Pô, o Bolsonaro chegou ali e disse, não, o que é isso? Vamos fazer. E fazer. E aí o PPB, por 90 dias para se posicionar, pode ou não pode, porque não tinha uma previsibilidade. Então um cara que chega, já dá um cartão desse de visita, mas aí, como eu te falei, tinha uma figura aqui que era meio que um gerentão. Controlador. Né? Pô, aqui não dificultou, prejudicou a vida dele e tal. Mas se o Bolsonaro quis acabar com a Zona Franca, discordo. Aí vai, pô, mas ele tomou decisões para o Estado que prejudicam. Bicho, o cara é presidente do país, pô. Ele tem um monte de Estado demandando ele encontrar essa ferramenta. Mas para aí que serve uma bancada? Quando o Bolsonaro tomou uma decisão, o Paulo Guedes tomou uma decisão com relação à alíquota de IPI, eu falei, cara, isso não está certo. Sou partidário do Bolsonaro, mas pô, isso aqui não está certo, bora defender. Agora, vamos agir politicamente, como já fizemos em outros governos. Não fizemos agora? O Lula mandou uma reforma tributária. Os senadores não correram da cozinha para a sala, da sala para a cozinha para poder preservar? Pô, o governo Lula que mandou essa reforma tributária. E aí? Então, eu acho o seguinte, a Zona Franca é um marco, é um patrimônio, mas me incomoda o fato da gente... Sabe uma economia de uma perna só? Economia saci? Que eu acho que a gente precisa avançar, cara. Eu tenho convicção que a BR-319 é uma necessidade, tenho convicção de que explorar sustentavelmente, eu vou deixar bem claro, sustentavelmente potássio é necessário. A gente precisa sair da dependência somente do modelo Zona Franca. Setor primário, fundamental, produzir peixe. Porque a gente come muito peixe, então bora produzir mais peixe, porque a gente está comprando peixe. Eu vi alguém dizendo, não, porque o amazonense, o brasileiro come não sei quantos quilos de peixe, mas o amazonense come, parece que comia 10 por ano, o brasileiro e o amazonense come 40. Então bora produzir peixe, para abastecer o mercado interno e aquilo que sobra, bora exportar, bora gerar negócio, cara. Não me agrada a economia saci. De vez em quando, um ou outro está dizendo, eu sou o salvador da pátria, né? Tal. O País das Maravilhas já pegou fogo, acorda, Alice. Eu já acordei há algum tempo. Mas acho que é válido, sim, cara, esse trabalho de ajuste, como fizeram agora. Esse é o papel. Então, Lula, Bolsonaro, o Bolsonaro fez a parte dele, o Lula, eu reconheço a questão da... Foi 2013, se eu não me engano? Não. Foi 2005. Acho que foi 2005, de 2023 para 2000 e... Porque hoje a Zona Franca está até 2073, né? Sim. Isso foi no governo Lula. 50 anos já. Isso foi no governo Lula. Legal. Só que, vamos lembrar, a Zona Franca ela vai perdendo competitividade por essa questão de logística. A gente tem dificuldades aqui de logística, de acesso. E a BR-319 pode ser um canal onde a gente aumente a nossa competitividade. Porque vai acabar um dia. Pelo menos é o que está previsto aí. Vai acabar um dia. Não, a Zona Franca é para sempre. Sim. Não sei. Diziam da borracha. A borracha era para sempre, né? A borracha hoje é história. Então, acho que a gente tem que estar preparado. O setor primário é uma realidade. Serviço é uma realidade. E a Zona Franca causou um fenômeno aqui que você sabe, né? Qual é o estado brasileiro onde 60% do povo do estado está na capital? Talvez só o Amazonas. 60% do nosso povo está na capital. O efeito Zona Franca. Ele é bom, mas ele gerou desafio. E a prefeitura de Manaus está aí, né? Com esse desafio
bairros sem planejamento, bairros sem estrutura. É um desafio que a gente tem hoje. E o prefeito atual vive, quem for prefeito vai viver esse desafio, que não é só fazer obra nova. Obra nova, obra nova, obra nova. A analogia para você entender, Felipe, é o seguinte. Eu vi aquele cara que faz o número do equilibrista de prato no circo, ele bota o primeiro prato, quando ele está no quinto prato, ele olha para o primeiro está caindo, né? Ele volta, ele tem que dar impulso em todos para poder botar um prato novo. Manaus hoje, e de agora em diante, é o seguinte, eu quero fazer uma obra nova, beleza, mas eu tenho que recuperar uma obra antiga. Eu tenho que recuperar uma ponte, eu tenho que fortalecer uma... Não dá mais só para fazer obra nova. Você tem que, bota uma obra nova, volta e recupera uma antiga. Senão a cidade vai ruir. A cidade vai romper. Então, você tem que equilibrar os pratos. Para poder fazer, enfim, avançar gerenciando essa cidade. Chico, na tua opinião, como solucionar de uma vez por todas essa questão do trânsito caótico na nossa cidade? Choveu, parou o trânsito. Pô, Felipe, foi uma pergunta fácil. E mesmo não chovendo, continua os buracos, a falta de mobilidade urbana. O que está faltando? Bora para uma outra analogia que eu vou entender. Tá. Bora entender o seguinte. Imagina o cara entrando no 28, infartando. O cara tá infartando. Morre ou não morre? Aí chega o médico. Por que ele infartou? Aí a mulher diz, não, porque ele fuma muito. Aí o cara começa a dar sermão. Pô, não pode fumar. Tem que ter atividade física. Só que o cara tá ali na emergência morrendo. O que tu tem que fazer? Tu tem que dar sermão ou tu tem que tentar salvar a vida do cara? Então, Manaus, quando o assunto é trânsito, a gente está diante de um paciente que está infartando e que a gente tem que ter algumas soluções que prorroguem um pouco a vida do paciente, para a gente depois convencer o paciente a mudar de hábito. E na tua opinião, quais são essas medidas urgentes? Vamos lá. Você tem o trânsito caótico e você tem a violência no trânsito, que gera esse trânsito caótico. Então, não tem jeito. Se nós, enquanto motoristas, fôssemos alguém mais, pessoas mais conscientes do nosso papel, não precisava ter radar, cara. Porque tá lá a placa 60. Mas na rua que tem 60, o cara passa 120. E aí bate numa moto, bate no pedestre, pá, não sei o que, gera... Você fala de educação e conscientização no trânsito. Aí o pessoal diz assim pra mim, mas tem que educar. Tipo, mas o cara que tirou a carteira não já está educado? Ele passou por uma autoescola. Ou a gente está falhando na formação, ou a gente precisa ter, infelizmente, a régua da punição para poder controlar um pouco o ímpeto e você tentar dar um pouco mais de segurança ao trânsito. O tráfego. Bicho, entra carro a botão, a 3x4 na cidade. Vai chegar um momento que aquela história que eu te falei, bicho, a intervenção de emergência, que a prefeitura vai, na minha opinião, vai ter que partir para um rodízio. Rodízio, isso que eu falei. Todas as áreas? Não sei, mas vai ter que partir para um rodízio. Chico, hoje não tem mais horário para o trânsito parar. Em resumo, Felipe, as ações daqui para frente são todas limitantes. Rodízio. Por exemplo, tem uma coisa que eu particularmente me incomodo muito, que é carreta rodando naquele horário comercial. Vai dizer, pô, mas isso faz parte da economia. Cara, não dá pra gente programar. Porque, olha só, tem algumas empresas, algumas pessoas entenderam o que eu estou dizendo. Você já percebeu que no centro da cidade, algumas empresas, posso citar o nome? Sim, outro dia eu vi um caminhãozinho da Coca-Cola. A Coca-Cola está entrando no centro com um caminhãozinho pequenininho agora, para distribuir o produto dela. As empresas que fazem a coleta de lixo, no centro, em alguns lugares, eu já vi caminhões menores. Porque as ruas são estreitas, ou seja, o impacto diminui. E não aqueles monstrengos. Aquilo ele deixa para o bairro, para a avenida mais pesada. Agora, tem lugares que o pessoal está entrando com um caminhão menorzinho. Acho que isso é uma adaptação para essa realidade. Então, o órgão de trânsito, com a mão firme, não vou usar a mão de ferro, mas com a mão firme, com o diálogo, precisa dizer o seguinte, pessoal, não dá
para a gente continuar nessa batida. A gente precisa ter um entendimento. Porque hoje de manhã eu estava indo para o trabalho, aí vi para um caminhão 7h30 da manhã passando ali no V8, né, que agora é Efigênio Salles. 7h30 da manhã eu falei, bicho, para onde que essa carreta está indo? Aí eu fiz o seguinte raciocínio. Digamos que uma empresa que aluga a carreta foi deixar essa carreta para alguém que pediu, olha, eu preciso de um container para botar mercadoria aqui. Isso não é um x-salada, né, Felipe? Que tu chega assim, me dá um x-salada. Ei, manda uma carreta para cá. Isso é programado. Totalmente. Isso é programado. Então, se é programado, o cara que trabalha com isso diz o seguinte, ó, amanhã, 10h30 da noite, eu vou deixar a carreta aí na frente. Eu evito o trânsito, pô. Ah, mas isso vai encarecer. Cara, é o preço do crescimento de uma cidade. Não dá para a gente continuar nessa balbúrdia que tá. Eu torço para que o IMU tenha aí, sabe, uma postura firme em relação a isso, mas com diálogo, meu irmão, bota todo mundo. Quem é que faz logística aqui em Manaus? Porque, olha, uma coisa que eu ouvi hoje, a logística do trânsito em Manaus não é lógica. A logística não é lógica. Então tem que ter. Agora, tem que construir viaduto? Tem. Essa obra que o governo do estado está fazendo, que pega lá no Distrito 2, né? Sim. Que vem lá da entrada do Puraquequara, que os caminhões que saem do distrito, as carretas, vão pegar agora aquela avenida grande, né? Que vai sair no aeroporto. Melhora o fluxo. Melhora o fluxo. Sim. Melhora o fluxo. E na questão fluvial, alguns portos de Manaus já estão ali na colônia Oliveira Machado, mais próximo do distrito, que não precisa passar, mas, por exemplo, quando sai rumo ao aeroporto, pô, os caras têm que passar ainda pela Avenida Tefé, tem que passar pela Djalma para poder chegar no aeroporto. Então isso é caótico. Então eu penso que obras estruturantes como esse anel viário será fundamental. Então, pô, show. Obras de pequeno impacto hoje são necessárias e o planejamento viário de soluções como de viadutos, passagem em desnível, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Agora, inevitavelmente, a gente vai chegar no momento de rodízio. A gente vai chegar nesse momento. Eu vejo Manaus caminhando para isso. Você falou de outras opções fora a própria Zona Franca e deu exemplos aí. E eu te faço uma provocação também no que diz respeito ao turismo. Eu digo, nós estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo. E como é que nós não temos o melhor turismo do mundo? Estamos vivendo de quê? De hotéis de selva? Fantástico. Na bacia hidrográfica maior do mundo, como é que nós não temos esportes? Como é que nós não desenvolvemos? Era para ser o campeão, era para ser o pioneiro. Brasil e mundo afora, talvez como o maior torneio de pesca esportiva do mundo. Como resolver isso? Concorda? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu passei da idade de acreditar que é fácil. Mas peraí, mais difícil do que formar uma zona franca no meio do mato? A gente fez, pô. A gente não consegue fazer um... Agora tudo vai amadurecendo. Faz o primeiro, faz o segundo, quando chegar no 10º, vai dizer, o maior torneio de pesca esportiva de água doce está no Amazonas. Isso movimenta turismo. Fato. Então era para o Amazonas. Sabe, eu gosto dessa ousadia. Eu gosto de uma ousadia, por exemplo, quando a gente pensa em divulgar o Amazonas, eu ainda vejo gente falando, não, vamos botar na Folha de São Paulo. Meu irmão, Folha de São Paulo é século XIX. É para botar agora na Netflix, é para botar na Prime Video, é para botar no YouTube, é para botar no Reels, com tráfego pago, meu irmão, no mundo. Porque isso aqui roda no mundo, cara. Aí o cara vê lá na Suécia, o cara vê em Taiwan, o cara no Reels dele, né? Visit the Amazon. Meu irmão, essa ousadia que a gente precisa avançar. Eu vou além. E a possibilidade de desenvolvimento dos esportes aqui. O remo, o triatlo. Fantástico. Por que a gente não desenvolve? O que está faltando? Cara, tá faltando a gente, na minha opinião, a gente dar uma organizada internamente. Eu não sou de federação, mas eu nadei, o jiu-jitsu é uma paixão, então eu gosto. E uma vez eu conversei com um professor, amigo meu, que ele falou um negócio e eu falei, cara, esse cara tem razão. Primeiro, a gente tem vocação para esportes aquáticos, concorda? Sim, claro.
natação, remo, wakeboard. A gente tem vocação para esporte aquático. Mas olha só, o Amazonas já foi conhecido nacionalmente, por que não dizer mundialmente, natação, pô. Natação, nós já tivemos atletas olímpicos. Sim. Só que aí você para pensar, por que, por exemplo, o campeonato amazonense de natação não pode ser disputado em várias etapas? Por exemplo, etapa Tabatinga, etapa Tefé. Porque se a gente quer fortalecer, a gente tem que fortalecer dentro. Perfeito. E isso integrar o estado como um todo. Cara, etapa Tabatinga, etapa Coari, etapa Tefé, etapa Parintins, etapa Itacoatiara, etapa Manaus. Campeonato amazonense. Isso vale para os outros, pô. Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu. Etapa Tabatinga, porque o Jiu-Jitsu também é. O Jiu-Jitsu está para o Amazonas, assim como o Judô está para o Japão. No Japão. Então a gente sabe. Fora o Rio de Janeiro, aqui é mais conhecido. Eu gosto dessa ousadia, Felipe. Sim. Eu gosto dessa ousadia. Sabe, não tem desculpa para a gente não fazer. Agora, porque. Eu digo, meu irmão, vamos começar. A gente pode dar uma tombada aqui, mas, cara, como eu te falei, o mais difícil nós fizemos, porque a gente tem um parque industrial no meio do mato. Chico, ainda vou te fazer outra pergunta nesse sentido. E o comércio, no que diz respeito ao setor de hotelaria na cidade de Manaus? Como é que você consegue me explicar, na orla da Ponta Negra, não ter um hotel? A gente está na expectativa da reinauguração do Tropical, né? Não, mas eu estou falando da orla Da em si. orla? Pois é. Não sei se o plano diretor é um entrave. Cidades menores. Se o plano diretor é um Consegue. entrave para isso, mas realmente não justifica. O único que conseguiu foi aquele Tropical Executivo ali, né? Tá ali na orla e tal. No finalzinho. Mas na Eu tô orla. falando Mas a do gente tem um problema, desenvolvimento. de origem. A orla da cidade, ela foi sendo ocupada sem uma visão de futuro, sem um planejamento. E a época era pelos militares, né? Foi ocupada, não. E aquela história que você, quando conversa com o arquiteto, ele vai te falar. A gente construiu a cidade de costa para o rio. E não tem jeito, o que a gente faz ali? Eu acho que tem núcleos que vão dando outro tom. Acho que tem partes da cidade que vão mudando isso. A gente consegue mudar a cidade inteira. Uma história de 300, 400 anos, mas a gente pode começar a escrever uma nova página. Então, eu sou favorável, você questão do turismo, acho que é uma ferramenta fantástica. Mas falta ousadia na comunicação, falta ousadia nessa história de, cara, a gente vai ter o maior torneio de pesca de água doce do Brasil, quiçá do mundo. E atrair para cá. Pô, nos Estados Unidos os caras gastam bilhões por ano com isso. Já cara. existe o desenvolvimento em Barcelos. Pois né? é. E pessoas de fora vêm Pois mais, cadê a divulgação? É fácil, é difícil? Tudo bem. Mas o mais fácil, aliás, o mais difícil nós fizemos. Nós construímos um parque no meio do mato. Nós temos. Sim. Agora, é paciência. Agora, tu quer ver um outro problema que tem na política, Felipe? A política aí tem esse problema. É do governante que diz o seguinte, não, eu preciso fazer alguma coisa para entregar em 4 anos. Tem essa preocupação, né? Tem que ter o carro-chefe. Não, quer dizer, eu vou começar e eu sei que alguém que vem depois de mim pode terminar, mas isso é uma coisa que fica para o Estado, fica como um legado. Perfeito. Então, tem político que se apequena nesse sentido. Não, eu tenho que fazer um negócio que eu faço, é que eu termine. E aí as soluções de fôlego, as soluções estruturantes acabam ficando. Isso eu vejo muito na política. Eu vejo muito, sabe, essa visão curta. De que, não, isso aí não dá para fazer em 4 anos, esquece. Entendi. E a gente, cara, não pode ser assim. A gente precisa ser ousado a esse ponto, ainda que você não leve o nome na placa, né? Mas que a história faça justiça para você. Ó, começou com o Felipe, passou pelo Chico Preto, terminou com o Joaquim. Pô, mas a cidade, o Estado, né? Eu tenho dentro de mim essa visão, esse desprendimento, que é uma coisa de compromisso. Né? Não ficar, não, eu não vou fazer porque não serei eu a puxar a placa, tirar a placa de inauguração. Mas isso é ser político. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito. E agora, falando um pouquinho da tua vida pessoal e familiar, depois de tudo que nos contastes aqui, como foi essa difícil trajetória
para conciliar com a tua família? Conta pra gente um pouquinho. Cara, abaixo da misericórdia de Deus, eu acho que eu só consegui isso porque eu, ao lado da minha esposa, a gente conseguiu construir um lar, que é diferente de uma casa. Não é perfeito, mas o lar é aquele lugar, Felipe, que no final do dia você diz assim, tô voltando, É nosso. tô voltando. Não é o tijolo, Sim. é o ambiente. Ambiente. Que delícia. Sabe, é o amparo, é o ombro às vezes, um dia estressante. Sabe, é o consolo. Então, cara, eu tenho um lar. Eu tenho um lar. Deus me deu a oportunidade de construir um lar. Me deu sabedoria para não jogar o meu lar fora. É a maior riqueza que nós Exato. temos, né? Então, quando eu sinto isso, quando eu olho para esse cara, eu me sinto um leão. Eu digo, meu irmão, eu enfrento qualquer coisa. Família, Ainda que seja estressante. família estando bem. Sabe, ainda que de vez em quando tu chega assim, "Ah, não quero mais." No outro dia, disse, bora. É o teu combustível. Exatamente. Então, cara, o lar, sabe, é isso. Então, eu tenho um lar. Isso muito graças à sabedoria da minha esposa. Sim, A mulher sábia edifica a sua casa. Então, verdade. eu tenho um lar. E sou, pô, apaixonado pelos meus filhos. Sou um cara de criação dura. Ao contrário, não sou moderno, não. Não sou um pai moderno, não. Não tenho vergonha de dizer nenhuma. Que eu corrigi os meus filhos com palmada, com cinturão quando precisou. Foi necessário. Meu amigo, quando foi necessário. Sabe por quê? A responsabilidade é minha, pô. Sim, com certeza. É minha, cara. Sou eu que posso dizer, bicho, tá aí, tem um homem, tem uma mulher. E não matei, não era o meu objetivo, mas fui duro quando precisei. Sabe? Para corrigir, para dizer, bicho, o mundo não é desse jeito, tal. Pra, sabe, colocá-los no trilho. E sou feliz, sabe, com essa situação. Sou um homem, posso dizer que um homem realizado pessoalmente na minha família e tal. Um homem que conserva objetivos ainda, profissionais, pessoais. Acho que ainda posso viver algumas coisas. Qual o legado que você deseja, vamos dizer assim, deixar para Manaus, para o Amazonas, para a tua família? A família certamente não é herança, não é Educação, não é formação, herança. princípios, Não é valores. herança, exato, acho que com isso ninguém te tira. Eu assisti uma entrevista recente do Ike Batista, Ike, né, Batista, como ele fala. E o Ike falou um negócio que eu digo, cara, perfeito. Ele perguntou assim, porra, Ike, você já foi um dos caras listados na Forbes, porra. E aí? Era o 7º mais rico. E aí? Hoje tá liso. Ele disse, mas o que me fez um dos homens mais ricos do mundo, continua aqui, ó, parceiro. na cabeça. Aí ele falou, Eu faço tudo de novo. falou, é questão de tempo só. Que isso? É isso. Então é isso que eu quero deixar. Sabe, mindset, percepção, para eles conquistarem. Vai, conquista, voa. Se eu puder ser o vento debaixo das tuas asas, eis-me aqui. Mas é tu que vai ter que bater as asas, pô. Vamos lá. E fazendo uma análise da tua trajetória do começo até agora, te arrependes de algo? Faria algo Não, diferente? tem coisas que eu não faria. Tem coisas que eu não faria novamente. Se eu fosse um viajante do tempo, se não, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não vou fazer, mas se eu tivesse conhecimento, né? Não, isso aqui eu não faria. Acho que em alguns momentos eu errei na dose. Certo. Em algumas situações. Né? E quando você erra na dose, a diferença do antídoto para o veneno é a dose. Né? Acho que eu errei na dose. Mas não tenho grandes arrependimentos, não. Sabe, fui, me posicionei, dei a cara a tapa, errei, levantei, caí 7, levantei 8. Maravilha. Então, sigo me posicionando. Aí fazer uma provocação. Tu, pô, tenho 55 anos. Tem uma turma jovem que está entrando na política aí, que eu digo, cara, eu não me troco, não. Porque eu acho que é uma turma muito frágil. Geração mimimi. Eu sou mais encascorado. E a casca grossa. Mais casca grossa. E tô aprendendo a me comunicar como eles fazem. A gente vai aprendendo. Agora, eu não sei se eles têm
sabe, a fortaleza mental, espiritual, emocional para passar por turbilhões, para passar por pressão. Não sei se Resiliência. tem. Não sei se tem. Eu acho que, sabe, eu vejo assim, o pessoal dá piti muito fácil. A política é um jogo bruto. Um jogo. Futebol de várzea. E os desafios, Chico? Conta pra gente. O que você Vamos lá, pretende? Você pretende se candidatar a algum cargo em 2026? Me fizeram essa pergunta hoje, eu vou responder da mesma maneira. Isso aqui que fique Vamos claro lá. que não é Felipe, vamos lá. uma pré-candidatura, é apenas uma intenção. Política para ti segue fazendo sentido? Segue. Segue fazendo sentido. Ao dizer isso, eu estou dizendo o seguinte: eu vou estar no meio da manada. Catitu fora da manada, comida de onça. Eu vou estar na manada. Agora, Chico vai disputar a eleição? Não tenho planejamento para 2026. Mas eu estou fazendo política. Estou hoje, por um convite pessoal do Alfredo, ali ao lado dele, a gente está dando movimento ao PL. O PL é o maior partido hoje do país. Então, bora fazer jus aí. Então, bora ocupar espaços, bora movimentar a discussão, bora, sabe, propor ideias. Então, eu estou ali vivendo a política. Eu disse o seguinte: eu estou ali treinando junto com todo mundo. Estou treinando. A história de entrar em campo é fruto de treino. O cara está treinando. Eu posso entrar, posso não entrar. O meu papel ali é ajudar, junto com outras tantas pessoas valorosas que estão ali, que o PL saia maior desse processo quando o assunto for Amazonas. Então, a gente tem uma meta. A gente vai ter candidato ao governo. Nós teremos candidato ao governo. Isso é dito e eu estou aqui reafirmando o que já foi dito pelo Alfredo. Nós teremos candidato ao governo. Sim. E digo mais, eu entendo que esse candidato ao governo do PL vai para o segundo turno da eleição. Vai para o segundo turno da eleição no Amazonas. Pode adiantar para a gente já? Vamos lá, nós temos nomes. Nós temos nomes. Hoje, por exemplo, o Alberto Neto é um cara que tem um recall, mas o Alberto está colocado aí pelo próprio Bolsonaro como candidato ao Senado. Mas é um nome que é lembrado para governo. Nós temos aí uma caminhada, um ano inteiro, sabe, um tempo aí onde certamente pessoas que querem disputar uma eleição vão olhar para o PL e dizer, pô, o PL, né, se eu me identifico ali, muita gente vai se filiar ao PL. Sim. Então a gente está nesse processo, sabe aquele período do futebol que os clubes estão nas contratações? A gente está no período de contratação também. De análise. Sabe jogar, não sabe e tal. A gente vai ter candidato ao governo. Ponto. A vice vem de composição e tal. Se não tiver, né? bora. Chapa puro sangue. Candidato ao Senado já temos. Certo. Roberto Neto. Teremos candidatos a deputado federal. Meta, ao menos 2. Por quê? Tudo indica que o Amazonas terá 10 vagas. Ou por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ou por decisão do Congresso, mas vai ter. Perfeito. E pelo menos 5 deputados estaduais na Assembleia, que passa a ter 30 vagas. Então a gente tem uma meta, a gente já está perseguindo isso. Agora, os nomes, conversa, avalia, né? Ainda na analogia do futebol, vamos ver se esse garoto sabe bater de chapa, se ele sabe fatiar a bola, como é que é isso? Se souber, vai entrar em campo. Então, eu estou ali, ao lado do Alfredo, dando a minha contribuição. O Alfredo é um cara muito, muito sereno, mas firme ao mesmo tempo. E eu não tenho dúvida que vai conduzir o PL para um resultado, sabe? A gente só não quer, nós só não queremos uníssono no PL, é que o Amazonas volte a andar em maus caminhos. Chico, olhando para aquela câmera... Bom entendedor, meia palavra basta. É porque eu também tenho que tomar cuidado, porque o meu bolso não aguenta ficar pegando processo. Chico, olhando para aquela câmera... Mas ali, maus caminhos, não mais. Chico, olhando para aquela câmera ali, fala com o nosso público, principalmente para aquele que quer entrar na política agora, qual é o conselho, qual é a experiência que você pode passar, qual é a formação que você pode dar e informar
a esse neófito Meu amigo, na tu fala de política partidária. Sim, Porque claro. política, veja, Sim, sim. na Claro. OAB se faz política. Política partidária, claro. Na OAB se faz política. Sabe por que eu te No digo sindicato se faz política, mas na política Sabe partidária. por que eu te digo isso? Eu sou da época que o Chico Preto pegava os panfletos dele, ia lá para o centro de Manaus. Isso não tem muito tempo. E ali, Agora nessa eleição, bicho, no sinal, cara limpa, tô entregando ali. Explicando as propostas, Tô ali, os cara projetos, limpa. tudo. Recebo, não, eu não quero. Ok, aí tem 10 na frente que querem, enfim. Mas eu não me escondo, eu dou a cara a tapa. Fala para o nosso público dessa força de vontade, desse amor pela política e o que eles podem esperar ainda de você. Bem, a partir da experiência que eu tenho, para mim não faz sentido o cara entrar na política se ele não tiver um propósito. Ah, não, vou entrar porque o papai quer. Acho que isso tem prazo de validade. Mas você tem que querer, você tem que entender que a política é uma ferramenta de alcance, de transformação, de se fazer justiça, de se corrigir rumos. Mas você tem que ter disposição e eu penso que você tem que ter preparo. E aí eu não estou excluindo ninguém não, cara. Bota a bunda na cadeira e estuda. A estudar. A gente não pode, eu não acredito nesse Brasil que diz, ah, não, porque fulano não tem estudo, não tem diploma, então, meu irmão, estuda, pô. O estudo te faz enxergar o mundo de uma outra maneira e te leva a situações, ah, mas o Silvio Santos, pô, é 1 em 1 milhão. Na regra, meu irmão, estuda, te qualifica. E aí, a partir daquilo que tu acreditas, eu acredito em menos burocracia, eu acredito em livre mercado, não acredito em Estado grande, estatizante. Tu vai te posicionar, vai encontrar uma manada para você, como futuro político, participar daquele processo. E você viver a experiência de uma eleição, ou apoiando alguém, ou sendo candidato, para que essas coisas comecem a despertar em você. Eu acho que é algo interessante, é você estar ali e, de repente, aquilo pode virar a chave ou pode dizer, não, estou fora. Então, participa. Não tenha coragem de se posicionar, defender aquilo que você acredita, mas não cometa hoje aquilo que lá atrás, porque a gente não tinha hoje o cenário dessa polarização e desse debate mais ideológico, é você estar no lugar onde as tuas ideias não batem. Aí eu acho que você vai ter dor de cabeça, você vai se frustrar, bicho, não vai valer a pena. Então, cara, me identifico, eu sou de centro, beleza, vai para um partido centro. Não, eu sou canhota feroz, meu irmão, vai pro PSOL, então te filia lá. Não, eu sou direita, pô, vem pro PL. Mas escolhe uma tribo, escolhe uma manada e vem participar de diretório, de segmentos. Agora, dia 10, vou aproveitar aqui para largar. Claro. A gente está oficializando a criação de um segmento dentro do PL, porque a gente quer fomentar o debate em torno, por exemplo, dos direitos da pessoa com deficiência. A gente está criando o PL-PCD. O Alfredo disse assim, cara, 20% segundo o IBGE, aproximadamente 20% da população tem alguma deficiência. A gente precisa entender isso. Agora, eu não sou deficiente, em que pese eu tenho uma prótese aqui, mas eu não me sinto um deficiente, aquele com muita limitação. Então, a gente encontrou pessoas que vivem isso, sabe, que vivem essa realidade, toparam o desafio e disse, não, a gente vai começar a reunir o segmento, a discutir, debater, para que essas ideias cheguem na Câmara, na bancada de vereadores, cheguem na Assembleia, isso vire debate e, de repente, vire projeto. Então, a gente está a fim de fazer realmente a coisa acontecer. E a gente cria agora, dia 10, 14 horas, ali no Auditório João Bosco, na Assembleia, o PL-PCD. Vai ser porque pelo que me consta, nenhum partido no Amazonas, talvez no Brasil, se preocupou ainda. Tem assim. E isso é só o início. Porque outros segmentos organizados, para você trazer isso para um debate objetivo. Não é só debater, não. É debater e encaminhar. Se a gente vai... Felipe, se a gente vai aprovar ou não, é parte da caminhada. É tipo o seguinte, a gente treina para entrar em campo. Vamos ganhar? Depende. Se a gente treinar bem, a gente tem chance de ganhar. A gente tem que estar preparado. Agora a gente vai entrar em campo. Bora apresentar projeto, bora discutir, debater, mas com um partido em movimento, entendeu? Que nem tudo vai partir do Alfredo, nem tudo vai partir de mim, nem tudo vai partir de quem é afiliado e está ali querendo viver. Então eu digo para você, tem esse fogo dentro do peito? Cara, te prepara, estuda, te qualifica,
escolhe um partido. Se você entender que é o PL, eu vou te atender lá, eu mesmo vou estar lá todo dia de manhã, você vai conversar comigo. E a gente vai te encaminhar para que você compreenda e, de repente, essa chave vira. 2028, eleição para vereador, porque eu acho que começar como vereador é importante. Você é candidato a vereador, meu irmão, vai lá ocupar a tribuna, dar o seu recado, falar do que a cidade precisa, falar do que o teu mundo, o teu universo, porque tem muito disso, né? Você representar segmentos, precisa. E viver isso. Não é fácil, mas é o caminho que nós temos. Escolher um segmento, né? Escolher, ter uma pauta, uma bandeira. Sabe, uma pauta, uma bandeira. É ali na tribuna. Ah, mas eu não sei falar em público. Eu também não sabia, meu filho. Eu também não sabia. Meu pai não era comunicador. Não sabia. Aí a gente se atira nisso e vai permitindo, com a graça de Deus e com a bondade das pessoas que veem verdade nos teus olhos, que elas vão te lapidando. Cara, eu sou fruto da misericórdia de Deus, mas sou fruto de muita gente que, teve comigo, sabe? Que veio me lapidando, cara. Eu não posso ser egoísta. Eu sou... Não. Misericórdia de Deus, mas muita gente relacionando, corrigindo, sabe? Eu entendendo, voltando atrás, melhorando. Muita gente passou pela minha vida e eu sou grato. Tudo isso que eu vivi de bom e de ruim para eu poder estar aqui aos 55 anos. Maravilha. Querendo mais, porra. Chico, quero te agradecer imensamente. Fazia tempo que eu não te via. Que gostoso, que prazeroso bater esse papo aqui com você. Não foi só um papo, isso foi uma aula. Isso foi uma aula. E eu tenho certeza absoluta que o nosso público enriqueceu aqui valorosamente com toda essa tua trajetória belíssima. Só fazer um pedido. Quando jogar, me marca para eu ir compartilhando. Com toda certeza. Quero ser colaborador dos cortes aí, né? E desta maneira, ainda para finalizar, não posso deixar de te dar uma lembrança do nosso podcast. Dê uma olhadinha aí. Show, hein? Útil, hein? Com toda certeza. A que você possa fazer a diferença aí. Caminhada no dia a dia, tu é doido. Isso é muito Temos aí também uma camisa aí. Camisa? Olha aí. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Se ainda você não nos segue, por favor, aproveite a oportunidade na internet, @TuriNews, e no YouTube, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos episódios. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Tchau, valeu! Abraço.